Quer orar, irmão Carlos? Amém. Amém. Senhor, te agradecemos por essa noite. Amém. Obrigado por essa comunhão mesmo estando distante um do outro. O Senhor nos fez um no nosso espírito. Amém. Queremos que o Senhor possa nos falar, possa nos revelar a sua palavra, esclarecer a sua palavra, Sim, Senhor. iluminar o nosso interior. Amém. Obrigado porque nós temos um Amém. Deus que fala e é Deus verdadeiro e vivo, e tão vivo que está no nosso interior. Por isso nós queremos que o Senhor fale para nós e o Senhor possa se revelar para nós também. E segundo esta revelação, nós possamos viver uma vida, Senhor, diante de Ti, Senhor, de forma correta, segundo a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, vamos tentar então terminar a nossa abordagem sobre a igreja em Filadélfia, né? Nós, na última reunião, anteúltima reunião, tínhamos desenvolvido a primeira parte da igreja em Filadélfia. E nós mostramos a partir do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, essa introdução quando mostra esse aspecto, como o Senhor Jesus se apresenta, como santo e verdadeiro, né? E nós desenvolvimos amplamente essa questão, né? E logo mais vimos sobre essa sinagoga de Satanás, que através de todas as igrejas, vamos dizer, se manifestaram. Essa sinagoga de Satanás eram pessoas que diziam ser judeus, né? E nós lembramos que esse início da igreja ali na Ásia começou com o apóstolo Paulo, mas o pior dos problemas que ele tinha lá, a dificuldade maior que ele tinha era os judaizantes. E eles tinham a peculiaridade, quando ficavam sabendo de uma igreja que foi estabelecida de gentios, o que que eles faziam? Eles iam lá e tentavam persuadir para eles voltar nas práticas judaicas novamente. E Paulo combatia muito isso, irmãos. Nós vimos várias vezes Paulo atacando, né? E isso nos faz lembrar a mesma expressão que Jesus tinha com os fariseus e saduceus da época. Jesus, estando em Jerusalém, ele ficava sempre não contra-atacando, não seria a palavra, mas seria exortando fortemente, maltratando os judeus, os fariseus religiosos, os saduceus, aqueles doutores da lei, sempre tentando confrontar o Senhor ou achar uma falha nele. Lembra disso? E o Senhor sempre ele tinha uma saída para todas aquelas interrogantes maliciosos que eles tinham, porque não acreditavam no Senhor. E ele falou muitas vezes claramente para eles que eles eram hipócritas e que eles eram aqueles que impediam aqueles que queriam se aproximar ao reino do céu, mas eles o impediam. Eles não entravam, mas por causa de sua religiosidade e dessas práticas banais que eles tinham, invalidavam a palavra de Deus. Isso era o que acontecia, irmão. O próprio Jesus, você nunca vai ver, irmãos, nos evangelhos, o Senhor Jesus atacando um pecador, ou alguém que se disse ser pecador, né? Ele atacava aqueles que se diziam ser religiosos. Paulo, no final do seu ministério, irmão, nós precisamos lembrar que ele advertiu os santos, os irmãos, aos gentios que eram estabelecidos como igreja, que na partida dele penetrariam lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. E nós vemos, irmãos, de ali em adiante, as igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, todas elas sofreram esse tipo de embate. Era aquela influência e até mesmo doutrinas que entraram por causa disso. E aqui na igreja em Filadélfia, irmãos, é muito rico, porque nos lembra categoricamente que é uma situação espiritual que esses irmãos tinham que tem aprovação de 100% da parte de Deus. Não tem nenhuma cobrança, não tem nenhuma exortação. O que de fato tem é simplesmente promessa para essa igreja. É para esses irmãos que estão lá, né? Vamos dizer assim para entender. Então, quando nós lidamos com a igreja em Filadélfia, podemos começar dizendo assim, né? Eu gostaria de ler do versículo 10.
do capítulo 3, né? E disse assim, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10 ao 13: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ao vencedor, falo-é coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilhoso, que palavra, irmãos. E a gente reiterando, trabalhando essa palavra, né? Como que essa aprovação tem uma maneira muito simples de expressar. Por que que Deus aprovava? Por que que o Senhor Jesus está aprovando essa igreja? Porque ela guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. Olha que impressionante, que peculiaridade que realmente hoje podemos dizer que esses sermãos é o modelo para nós ser aqueles que são manifestados na sua glória. Lembra aquele versículo de Lucas 20? Olha que diz, lembra quando os saduceus justamente questionaram ao Senhor sobre a ressurreição e trouxeram um exemplo de uma mulher que tinha 7 maridos e eles tentando pegar uma pegadinha para o Senhor e disseram tudo aquele cenário de quem no final será o marido de essa mulher, de qual dos 7 será a mulher deles? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí o Senhor responde, né, no capítulo 20 de Lucas, versículo 34. Então o Senhor, então lhes acrescentou Jesus: Os filhos desse mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dos mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então eu trouxe essa analogia que a igreja em Filadélfia, esses irmãos que tinham essa situação espiritual, está relacionado justamente àqueles que são ávidos para entrar no reino dos céus. A situação espiritual da igreja em Filadélfia é o que o Senhor está dizendo para os saduceus, os que são dignos e ávidos para entrar. Viu? Que impressionante, irmãos. Porque olha como que é o desdobramento no versículo 11 aqui do capítulo 3 de Apocalipse. O Senhor disse assim: venham sem demora, conserva o que tens. Olha, para que ninguém tome tua coroa. O que que eles tinham, irmãos? Que eles têm que conservar. Essa situação espiritual que eles estão vivendo, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Esse coração sigiloso. Paulo, ele também no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 11, né? Os irmãos lembram que ele tinha selo, né? Quisera eu, disse no capítulo 11, versículo 1, quisera eu que me suportasses um pouco, mas na minha loucura, suportai-vos, pois. Porque olha aqui que ele vai falar no versículo 2, de 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque selo por vós com selo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E aqui é uma direção para a igreja em Corinto, a situação espiritual deles. Mas se você trazer em contraste, o que que a igreja em Filadélfia não aconteceu com eles? Eles não foram corrompidos, irmãos, na pureza, na singeleza que eles tinham para com Deus. Mesmo que tinham influência daqueles que se chamavam ser judeus e não eram, eles não foram contaminados no seu coração.
A palavra de Deus era para eles pura, não foi misturada, não foi adulterada, não teve fermento para eles. E nele se cumpre aquela palavra de primeira de Pedro, né, irmãos? Lembra? Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda maledicências. Desejai, olha só, irmãos, ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ela vos seja dado crescimento para a salvação. Essa singeleza da igreja em Filadélfia, nós podemos dizer que para eles o evangelho não era um evangelho falso, não era um evangelho contaminado. A palavra de verdade que eles receberam era genuína no coração deles. Você vê, irmãos, embora nós hoje estamos conhecendo a verdade, conhecemos o evangelho, existe o perigo de que não sejamos influenciados, o que o Colossenses 2 fala. O seu irmão lembra da exortação do apóstolo Paulo? Quando ele traz essa questão de que você recebeu a Cristo, versículo 6, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, nele edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo nações de graça. E ele aqui, ele vai trazer uma exortação para esses irmãos que estão crescendo, que estão progredindo na verdade, conhecendo o Senhor. Ele vai dizer que ninguém, ó, ele vai dizer assim aqui, ó, versículo, versículo que vem, aqui um pouquinho mais embaixo. Aqui tinha os judaizantes que estavam influenciando novamente, né? E a vosotros, versículo 13. E versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vosotros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que é aquilo que nós falamos no início, irmão Mauri, a ira, foi cancelado esse escrito de dívida, né? Que era considerado como ira e que constava em ordenanças, porque a lei, quando veio, irmãos, ela veio para mostrar, ou realçar, ou dar força ao pecado que estava operando em nós, a qual nos era prejudicial. O que que ele fez? Removeu. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Porque quando Jesus estava morrendo, todas essas escritos de dívida que constava em ordenança contra nós, quando Jesus morreu, então morreu aquele que era pecador. E despojando os principados, olha só, irmãos, e potestades publicamente, o que que ele fez? O expulso ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha como que a igreja em Filadélfia era sigilosa por isso aqui, irmão. Vamos dizer, eles estavam guardando essa palavra da perseverança. E aqui na exortação do capítulo 2, ele vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isto tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, pretextando humildade, oculto dos anjos, baseando-se em ambições, enfatuado, sem motivo na sua mente carnal. Você vê como que é? Influência de quem? Daqueles judaizantes. Porque eles estão trazendo para aqueles irmãos de Colossos, agora é Colossos, né? Mas olha como que é, a influência era tão forte, irmãos, desses judaizantes. Eles estão trazendo práticas do judaísmo impondo sobre os irmãos. E você lembra que eles não podiam comer determinadas comidas, eles tinham que guardar.
dia, como o sábado. Quem que fazia isso? Quem que guardava essas coisas? Não era o judaizantes? Nesse caso aqui, os judaizantes que estão tentando converter adeptos para eles dos gentios convertidos a Cristo. Aí você vê como que Paulo está exortando e guardando o coração para que eles se mantenham puros. Então, o evangelho que eles receberam, irmãos, nós precisamos nos lembrar. Isso precisa arder no nosso coração. Eu preparei aqui um slide pequeno só para fazer uma lembrada, né? Uma lembrança. Eu vou conectar aqui, irmãos, para nós poder ver aqui no slide. Olha só, irmão, importante isso aqui. Eu vou entrar aqui. Vamos ver se entra aqui. Os irmãos estão enxergando? Ainda não, irmão, não Ainda entrou não. ainda. Vamos ver se aparece aqui o preço. Não aparece que não aparece porque não está conectado. Vamos ver. Não aparece. Vamos ver se consigo aqui. Tem que ligar o microfone, irmão. E agora? Tá conseguindo enxergar? Não, né? Ainda não, né? Agora deu. Agora deu. Regeneração e novo nascimento, né? A gente Isso, consegue exatamente. ampliar na tela. Isso, No consegui. nosso computador, a gente consegue ampliar, sem fazendo assim, ó, sabe? Ah, que bom, irmão. Então, Tipo assim, dá é, para dar um zoom assim, né? Ó, aí conseguem ver. consegue. Tá bom. É. Então, trazendo de novo, né? O que que seria conservar a palavra da perseverança ou guardar a palavra da perseverança? É aquilo que Paulo falou em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Antes de começar, eu leio lá. 1 de Coríntios, olha o Diego aqui, o que Paulo vai falar para os Coríntios, no caso aqui, né? Capítulo 15, versículo 1, né? O que que ele vai falar? Achou, Diego? Sim. Pode ler do versículo 1 ao 4? Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Amém. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según la Escritura. Obrigado, irmão. Tá vendo, irmãos? Que lembrança maravilhosa, né? Porque, irmãos, vamos dizer, precisamos se lembrar. A gente fala assim muitas vezes, não, mas eu já conheço, eu já sei essa palavra. Mas quando vem a palavra, irmão, sempre nós podemos ganhar alguma luz,
como disse, vai trazer força para nosso coração e vai reivindicar em nossa mente aquilo que foi realizado em Cristo. Porque quando é lembrado pelo Espírito, irmãos, isso faz com que você possa enxergar esse mundo espiritual. Colossenses capítulo 3 também, Paulo ele vai dizer isso assim de uma maneira categórica. Será mesmo que vocês morreram com Cristo? Será mesmo que vocês ressuscitaram com Cristo? Gente, se vocês morreram com Cristo, tem que pensar nas coisas lá do alto. Se de fato vocês estão crendo no Evangelho que ressuscitaram, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, está sentado à destra. Ele diz dessa maneira. E ainda repete: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também nós que estamos crendo, que estamos vivendo o Evangelho, seremos manifestados com Ele em glória. Então, essa força da palavra, o evangelho, que Paulo ele disse, me suporta um pouco de loucura, né? No capítulo 11, 2 Coríntios, que nós lemos, né? Suportamos um pouco de loucura, né? Porque você, com o selo de Deus, visto que você tem preparado para vos apresentar a um só marido, a um só esposo que é Cristo. E nós sabemos que essa apresentação a um só marido é quando ele vier na sua glória. Os irmãos lembram, capítulo 19, versículo 7, né? Alegremos-nos e exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, a sua esposa, foi ataviada com vestes brancas. E o texto diz embaixo, esse é o versículo 8. E as vestiduras brancas são as obras de justiça que ela praticou. Então, aqui trazendo para a igreja em Filadélfia, quais são as obras de justiça que ela praticou, irmãos? Não é guardar a palavra e não negar o nome? Você vê como que é impressionante? Então, o que nós estamos fazendo é a recopilação do que é o Evangelho. Paulo ele disse, em capítulo 1, versículo 16: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Ô, poder de ô, Deus. irmão Sim, Vitor, sim, irmão. muitas vezes quando você lê esse versículo do capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 8, né? Sim, Você fala, mas é pouca coisa, né? Porque fala, conheça as tuas obras, eis que isso. tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, Sim, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São que essas coisa, duas palavras. que Guardou coisa, a palavra e não negou o testemunho. que coisa impressionante, né, irmão? E você vê que à medida que a gente vai entrando, o que significa isso, né? Como vai tomando força e vai tomando, como disse, uma direção, porque às vezes a gente fica no ar, né? Fica no ar, né, irmão? Mas de repente ele vem nos alinhar com a palavra, porque Paulo ele vai trazer categoricamente isto. Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendes crido, fostes selados Foste com o selados espírito com o da Espírito promessa, da promessa. a qual é o penhor, a garantia de que quando ele vier, seremos também com ele glorificados. Você vê, irmãos, nós estamos hoje nessa peregrinação como a casa de Deus, como a igreja, né? Que ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ele diz que é coluna e baluarte da verdade. Para que Timóteo, nesse caso, Paulo disse, para que sepas como conduzir-te na casa de Deus. Mas você vê, essa casa que individualmente, cada um de nós somos a casa de Deus, somos o templo do Espírito, né? E uma frase que sempre a gente lembra, né? Hebreus capítulo 3. Quer ler, Diego? Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Tem que ir anotando os versículos, hein? A gente vai com uma metralhadora falando um tras outro, hein? Amén. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios Sim, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. sim. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y Isso. esa casa somos nosotros.
con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Olha que impressionante, que versão, hein? E o 14, leia o 14 embaixo, irmão. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Que coisa, hein? E em português, irmão Amaury, você pode ler? Repete o versículo, irmão. 3,14, irmão. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Oh, irmãos, que coisa impressionante. Tá vendo o que significa ser a caça de Deus, irmão? Esse é coluna e baluarte da verdade, o evangelho, né? O palavra da perseverança, o, como diz lá, né? A palavra da verdade. Você vê essa palavra da verdade que está sendo forjada no seu coração, que Paulo vem lembrar aos Coríntios, é isso. Somos participantes de Cristo. Isso, irmão, ele já tinha falado em João 14, 23, que ele dizia lá: se guardares as minhas palavras, meu Pai o amarás. Não disse assim? E viremos para ele, e faremos nele morada. Você vê que impressionante, irmãos. E a pergunta que nós precisamos fazer: que palavra que eles estavam guardando, irmão, que Deus se agradou tanto? É o Evangelho, irmãos. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estavam guardando no coração, sendo partícipes de Cristo. Não era somente lá, né, irmãos? É aqui que nós participamos disso. Lá vai ser a manifestação, mas aqui já nós estamos participando disso. Agora, irmãos, como que nós vamos resumir essa palavra a palavra da verdade, ou essa palavra da perseverança? Com esse título aqui, regeneração e novo nascimento, aqui no slide, né? Ó, vamos ler um versículo, 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Vamos lendo devagar, né? Disse: bendito. Acharam? Achamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a palavra regeneração é muito interessante. Aqui eu tenho uma definição, né? É o conceito bíblico de regeneração em latim e em grego, né? Normalmente, quando nós vamos na palavra latim, é regeneratio. Regeneratio. É assim em latim, né? Não me sai direito, mas é assim. Per labrucum é a palavra, né? O significado é o novo nascimento, ou novo começo. Isso que normalmente é traduzido, né? O novo começo, o novo nascimento. O sentido bíblico é a obra de Deus que dá na vida espiritual no homem, sem obras humanas. Ou seja, a regeneração não é uma ação humana, é pura e exclusivamente de Deus. E a palavra em grego é palingenesia. Essa palavra é. Aqui está escrito, depois os irmãos anotam. Quando nós queremos definir essa palavra, nós temos vários tempos, mas olha como diz aqui o significado literal: novo nascimento, novo começo. Palim, essa palavra, a primeira palavra em grego, palim é novo, e Gênesis é nascimento. Então, é traduzida normalmente como novo nascimento. Por isso que quando nós lembramos a palavra regeneração, nos lembra de Nicodemo, não lembra? Nicodemo sempre é lembrado quando você vem aqui. Olha, regeneração é um evento e é um processo. Regenerou. Em que tempo verbal é? Regenerou. Não é passado? Quem é, Passado.
Quem realizou é Deus. Regenerados somos nós. A quem que ele regenerou? A nós. E regenerador. Então, estou mostrando aqui porque são 4 versículos que apresentam isso. Esses 4 versículos, irmãos, estão aqui, ó. Mateus 19, se quiser ir anotando, Mateus 19, 28. Isso aqui é muito importante, irmãos. E isso que a gente tem que revisar bastante. Mas olha como diz, Mateus 19, 28. Irmão Carlos, você pode ler? Não, né? Tá difícil para mim. Tem que procurar primeiro Não, aí. não tem problema, eu leio aqui. Eu leio aqui. Tá Ó, bom, obrigado. Mateus 19, 28 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esse versículo é significativo porque ele te coloca a regeneração só na ressurreição. Porque você vai ver aqui, na regeneração, quando vai ser? O Filho do Homem se assentar no trono. Nós sabemos. E quando ele se senta no trono, já aconteceu o quê? A ressurreição dos mortos. E quem que vai reinar com ele? São aqueles que ressuscitaram dos mortos. E aqui no caso são os discípulos que seguiram o Senhor. Então ele coloca como algo futuro. Se nós olhássemos aqui, né? Agora olha o versículo de Tito 3:5. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador pelo Espírito, ou do Espírito Santo. É impressionante, não é? Agora esse aqui de Pedro que nós limos, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança. Então, qual o tempo verbal que é colocado a regeneração aqui? Em Tito, o tempo verbal é constante. Mas aqui em 1 de Pedro, o tempo verbal é passado. Não regenerou. Ué, vem cá, irmãos, mas não vai acontecer só quando ele vier? Porque lá em Mateus falava isso. Olha aqui em 1 de Pedro, ainda 1:23, que é no mesmo capítulo que está falando isso. Pois foste regenerados. Que tempo verbal é? Passado. Passado. Já foi. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Maravilhoso, irmãos. Isso aqui é tão crucial para a nossa fé, irmãos, porque nos coloca em primeiro lugar. Não tem participação nossa. Por que que eu falo isso? Porque tem correntes que vão trazer a regeneração. Em primeiro lugar, aqui estão os versículos que nós lemos, né? Olha só aqui. Deixa eu ver se tem aqui a. Vamos ver. Não, não é esse aqui. Vamos ver se está aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Ó, o conceito bíblico de regeneração é por um lado, né? Nós já vimos esse aqui, esse versículo, mas vamos a outro aqui. Vamos aqui. É. Regeneração e novo nascimento tem três escolas, vamos dizer, 3 maneiras de entender isso. Uma é da perspectiva do chamado calvinismo, e outra da perspectiva do arminianismo, e outra sobre o conceito propriamente salvação. Agora, pensa comigo, irmão.
qual das três escolas está certo na perspectiva? E aqui nós precisamos ver como que eles veem isso aqui. Vamos ver. Aqui, o calvinismo, quando eles abordam a regeneração, eles dizem que foi antes de você crer. Então, você não tem participação nenhuma. Isso foi uma ação totalmente de Deus. Quem opera essa regeneração, disse o calvinismo, Deus sozinho fez isso. Não teve participação nenhuma. A experiência humana, regeneração vivida inteiramente agora. Ou seja, eles reconhecem que Deus fez, que não teve participação humana, mas a pessoa tem agora a regeneração. Já está vivendo a regeneração, já foi regenerado. E aí, quando você analisa a regeneração, a pessoa fala que foi pela predestinação e eleição de Deus. Ou seja, mesmo que ele não cresce ou não tivesse vontade, Deus já escolheu essa pessoa para ser regenerada. Essa é a linha calvinista. A linha arminiana. Como que ele, o conceito da regeneração? A regeneração vem depois da fé, eles dizem. Ou seja, para você ser regenerado em você, tem que crer. Quem opera, aqui no caso, Deus está operando a regeneração, mas com a condição de que a pessoa creia. Se a pessoa não crê, então ela não tem regeneração. Isso disse quem? O arminianismo. E como que é a participação humana, a experiência humana? É vivido agora, quando cremos, mas pode perder-se. Ou seja, você foi regenerado, mas Deus tem uma borracha ali para tirar teu nome da árvore da vida, ou do livro da vida. Essa é a linha arminianismo. E qual o resultado disso? Tanto o calvinismo como o arminianismo é o novo coração. Você agora é uma nova criatura, tem uma nova natureza, né? Participação pela fé no que Cristo já realizou. Ou seja, você está vivendo agora isso. Isso é que normalmente é apresentado em todas as linhas ou nas escolas que ensinam hoje, diferentes escolas que estão ensinando. Agora, como é que nós podemos definir essa questão da regeneração? Quando nós vemos, segundo a Escritura, irmãos, a regeneração ocorreu unicamente em Cristo. Vamos ler junto o versículo? Vamos de novo lá na leitura. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O que diz? Bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor De Jesus nosso Cristo. Senhor. Amém. Que segundo a sua muita misericórdia, o que ele fez? Nos regenerou, certo? Para uma viva esperança, certo? Mas, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando que aconteceu, segundo o versículo bíblico, a regeneração? Na ressurreição de Cristo. Então, vamos dizer, a regeneração aconteceu somente em Cristo. E nele foi o único que foi regenerado. Ele agora foi manifestado Filho de Deus. Isso que a regeneração faz. Se tornar filhos de Deus. Agora, por que fala que nós fomos regenerados? Fomos regenerados somente pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo é que nós estamos regenerados. E quem opera essa regeneração? Cristo operou tudo. E o homem, o ser humano, só crê nisso. Como que você obtém a regeneração que Cristo realizou? Crendo. E na experiência nossa, como lidarmos com essa regeneração? Não é vivida agora. A regeneração vai acontecer. Quando que vai acontecer? Cristo já realizou, não realizou? Mas vai acontecer. Quando que vai acontecer a regeneração? Quando o Senhor vier, irmãos. Aí o que é corruptível
se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal passará a ter imortalidade. O que hoje nós somos carne e sangue, vamos passar a ser espírito. Assim como o Senhor é glorioso, também nós seremos manifestados com Ele em glória. Olha só, irmãos, o que significa regeneração. Isso nos lembra o que o Senhor falou no capítulo 20 de Lucas, versículo 34. Os que são ávidos para entrar no reino do céu. Olha só, irmãos. Na era vindoura. Esses irmãos não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Porque agora estão participando do que Cristo é. Eles são como os anjos, não são anjos, são como os anjos. Não tem necessidade de casar agora, porque eles estão participando plenamente do que Cristo é. Você vê que é importante, irmãos, colocarmos a regeneração apenas em Cristo e não em nós. O dano, ou a mistura, ou a semente adulterada, quando coloca a nós a regeneração, é como se fosse que acontece em nós. Por isso que o calvinismo, quando ele apresenta, é uma coisa que Deus realizou pela sua vontade de eleição e predestinação que Deus escolheu e o fez. Então, uma pessoa, quando ela crê, agora essa pessoa, Deus deu um jeitinho para crer. O calvinismo diz que não tem nem sequer você decisão de crer. Se Deus não interviesse na tua decisão de crer, você não poderia crer no Senhor. Isso, irmão, não corresponde com a verdade. Porque se nós colocaríamos a Deus como injusto, irmão. Você vê que impressionante isso aqui? É como se fosse que Deus predestinou pessoas para a salvação e outras pessoas para se perderem, irmão. Olha que ensino. Ó, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Não disse que eles foram predestinados para as trevas. Eles fizeram a escolha. Todo aquele que escolhe a luz se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestadas que foram feitas em Deus. Mas aquele que não, que rejeita, ele não quer vir para a luz, ele não quer a salvação. Por isso que o Senhor falou: se não crês que eu sou, esse é João 8:24. O que vai acontecer com a pessoa que não crê? Ele vai morrer nos seus pecados. Como é que nós podemos dizer que ele escolheu a pessoa para ir no lago de fogo? Isso é terrível. E esse é o ensino calvinismo que hoje está massivamente sendo pregado entre as igrejas. Como dizendo assim que Deus te escolheu para a salvação. E a prova, eles dizem que Deus te escolheu para a salvação, é que você foi predestinado para entrar no reino do céu, é que você está crendo nele. Então, irmãos, olha como que é importante o evangelho puro. Aquele evangelho que entrou em nossos corações. E por contraste de outro ensino, o arminianismo, que coloca uma condição para você ser regenerado. Ou seja, se você não crê, você não recebe. A regeneração já aconteceu. Isso que nós precisamos ver. É um tempo passado. E como que você obtém aquilo que já aconteceu? É pela fé. Não é que pela fé você vai ser regenerado. Você já foi regenerado, você toma posse disso. Então, eles colocam o arminianismo como uma condição. Se você, de alguma maneira, sair da fé, então você perdeu a regeneração. Eu pergunto para os irmãos, como é que nós podemos perder algo que não está em nós? Somente está em Cristo? Então, quando nós saímos de Cristo, aí nós não temos essa realidade da regeneração. Paulo exortou muito forte nisso aqui, irmão, Gálatas capítulo 5. Vamos lá, por favor. Me acompanha, irmão, que isso aqui é importante. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e 2. E ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, não vos sometais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo, eu vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. De Cristo vos desligastes.
Olha só, irmãos. Em Hebreus, nós vimos que nós somos participantes de Cristo pela fé. Agora, quando você tenta acrescentar algo ao evangelho, como nesse caso aqui é a prática judaica, né? Ou circuncisão propriamente dita, você que está fazendo, irmão? Você desligando de Cristo. Olha isso que seriedade, irmãos. E da graça decaíste. Olha só, irmãos. Que vós que procurais justificados pela lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, que diz, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vamos repetir de novo? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Agora, irmão, Amém. entende, irmãos, como que a igreja em Filadélfia, o que significava para a igreja em Filadélfia guardar a palavra e não negar em nome? Diante de todos os embates que ele tinha, de toda aquela influência negativa, de toda aquela palavra adulterada que via para eles, eles se conservaram firmes com a palavra da esperança, a palavra da verdade. Eles perseveraram, não se contaminou o coração deles. Eles Amém. guardaram a palavra, irmãos. Olha como nós precisamos guardar essa palavra em nosso coração, irmãos. Uma coisa parece tão simples, né? O que acrescentou? Só uma circuncisão? Não tem nada a ver. Ué, não é nada isso, gente. Vamos agradar as pessoas, vamos circuncidar para não ter problemas. Mas Paulo é enfático, irmãos. Olha, eu vos afirmo, irmão, que todo homem que se circuncidar, de Cristo decaiu. E esses homens que querem se aperfeiçoar pela lei, da graça descaíram, porque agora volta para a lei novamente. Olha que forte, irmão, que palavra para nosso coração. Olha só, irmãos. Esse aqui que nós abordamos agora é só um ponto para considerarmos, ó. Eu vou interromper aqui e voltamos de novo. Não é impressionante, irmão Diego? É sim. Maravilhoso, né? Deus seja louvado. E eu queria ler com os Amém. irmãos um versículo aqui só para dar continuidade ao que nós estamos abordando, né? Hebreus capítulo, o irmão Mauri gosta demais, eu sei do irmão gosta demais, capítulo 10. O irmão Mauri, ele gosta demais desse aqui. Ó, diz assim, Desculpa, versículo irmão, 30, pode repetir o Hebreus 10, capítulo? 32. 36. Hebreus 10, versículo 36 ao 39. Quer ler, irmão Mauri? Esse versículo é maravilhoso mesmo, Sim. irmão. Você sabe que eu tava. Foi bom essa pano de fundo entre nossos irmãos arminianos e calvinismo, né? Sim. Mas assim, a sensação do calvinismo é aquele que você não vai fazer nada, É, que sabe? Nenhum coisa. esforço, nada. Porque tá Sim. tudo. O Senhor já predestinou, ele vai dar um jeito até, mesmo com as minhas baianadas, ele vai dar um jeito de me É. buscar. E Não o outro precisa. começa a se É. esforçar por obras da carne, né? Isso, irmão. Então eu tenho que vestir uma certa roupa, eu tenho que andar reto, eu tenho que botar até um véu, eu tenho Sim. que servir, eu não posso encontrar na rua outras pessoas, eu tenho que ter sabe que é como se diz o farisaísmo, aquele todo Exatamente. exterior, né? Os próprios, eu gostei dessa correlação de Filipe, de Apocalipse com até para a época do judaísmo, porque o Sim. judaísmo ele tinha esse misto, né? Pela obra do sábado. E outra a gente vê pela as obras da lei querendo agradar a Deus, né? Então, é isso aí. Eu desculpa, irmão, eu acabei atravessando um Sim. pouquinho Não, aí. mas muito Mas, rico compartilhar. Maravilhoso, irmão. ó, Trinta e fala seis. não abandone. Isso. 35 e 36, né? Ó, Trinta e não seis a trinta e abandonei. nove. É, vou começar do 35, que já Isso. está grifado. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, e para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Porque ainda dentro do
de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sim, Todavia, o meu justo viverá pela fé. E sim, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora, olha esse versículo. sim. Nós, porém, não somos do que retrocedem para perdição. Perdição. Olha que essa palavra cai em contradição da fase um do coisa, né? Exatamente. Do perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, né? Então, o próprio versículo justifica aquela primeira frase que eu falei porque sabe o que que é, irmão? Uma tentativa de você colocar que Deus tem salvação seletiva, né? Sim. Mas não, ele deixou a salvação para todo aquele que crê, né? Amém. Aquele realmente, né? Então, e, Ah, aí também tem o negócio do retroceder, né? Então, ele tem isso. um pouco de lá, um pouco de cá, É, mas a base é uma só. sim. E É isso aí. aqui vamos dizer assim, a força da expressão que é usada aqui no texto é para dizer assim, cuidado, que se você desiste, você não vai alcançar. Paulo, Você ele não vai diz, alcançar. eu alcancei no final de sua vida, né? Corri a carreira, guardei a fé. Ele diz, corri a carreira e guardei a fé. Se não fosse necessário guardar a fé, por que ele mencionaria isso no final de sua vida? Guardei a fé, porque é necessário perseverar. Por isso que ele disse, tem necessidade de perseverança. Ou seja, não abandone a vossa confiança. O que é abandonar a confiança? É não crer. É quando a pessoa começa a ter dúvidas. A exortação para nós que estamos na fé é perseverar na fé até o fim. Conservar firme a confiança. Confiança é sinônimo de fé. E ele diz ainda, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. No entanto, os irmãos que escreveram isso, eles já foram embora. E já passaram quantos anos, né? Mas é assim a fé. Ele não pergunta. Ele não faz perguntas, assoamentos da mente. Ele crê. É como disse 2 Coríntios, eu criei, por isso falei. Não cremos, por isso que falamos. Então a fé não tem dúvida, ele crê, toma posse. Aquele que há de vir, para quem está na fé, é pronto. Logo, logo vai acontecer. Pode ser que passe 2000 anos mais, não tem problema. Mas para nós, irmãos, falta muito pouco. Você vê como que é o coração, irmãos? Porque aquele que. Tem um versículo que eu não lembro onde está, mas disse assim: que o Senhor está vindo, né? Mas quem não tem essa esperança seja anátema, disse. Olha só. Vem, Jesus, vem, vem, Senhor Jesus, fala, né? A fé, o Espírito fala, vem, Espírito e a noiva, lá no capítulo 22 do Apocalipse, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E nós, irmão, nosso coração que diz: não, ainda não, Senhor, tem muitos planos para fazer, né, Diego? Tem que fazer muita coisa, né, Carlos? Não, irmãos. Espero arrumar a fazenda, irmão. Irmão, sabe quantos dias nós temos para viver? Diego, você sabe, não? ¿Cuántos Hoje, días? irmão. Quantos dias tem para viver? Só hoje. No es hora. E agora? O amanhã não sabemos, né? É hoje, irmãos. Mas Amén. nosso coração deve ser como essa expressão que diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo. Olha como que é o coração, irmãos. Lógico, irmãos, que já passaram muitos anos. Mas como que é o coração da fé? É pouco, falta pouco. Olha só, irmão, falta pouco. E aquele que vem virá e não tardará. Olha só. Mas aí, 2 de Pedro, capítulo 3 versículo 10 diz, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Né? Você vê, tem pessoas que estão, não, mas o Senhor não está vindo. E é lá em capítulo 23 de Mateus, ele vai dar o exemplo daquele que foi comissionado os seus conservos para cuidar deles, né? E aí ele diz, não, o Senhor tarda e passa a espancar os seus conservos, virá o Senhor o dia que ele não sabe. Não é assim? Ou seja, para nós, irmãos, que estamos vigiando, é hoje. Amanhã não sabemos. É hoje o que nós temos que viver o Senhor.
E amanhã vai ser outro dia, mas é hoje. Deus seja louvado, irmãos, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, a que a fé seja todos os dias renovada. Amém. E Amém. isso é possível pela palavra de Deus. Que habitem Amém. ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Como diz Colossenses Amém. 3:17. Amém, Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Eu paro por aqui Amém. e continuamos falando. Amém. Glória a Deus.